Pessoal, quero responder hoje uma dúvida muito frequente. Vocês entram em contato com a gente, acabam nos perguntando sobre como que a gente faz para matricular os nossos filhos na educação domiciliar. Isso é muito comum porque quando a gente tem os nossos filhos na escola, a gente vai transferir. Eu quero transferir meu filho da escola A para a escola B, o que que eu faço? Eu peço lá o histórico escolar e vou na outra escola, na escola B, e falo: olha, eu quero matricular o meu filho. E aí o que que acontece? Eles vão lá, fazem um registro, pegam o histórico escolar e a gente faz a matrícula na escola B. Como que funciona isso dentro da educação domiciliar, dado que a gente tem esse histórico? A gente precisa entender que na educação domiciliar a escola somos nós, é a nossa casa, é o nosso lar. Então, se você quer fazer a matrícula do seu filho na educação domiciliar, você pode pegar o seu caderno e falar assim: estou transferindo o meu filho da escola A para minha casa. E aí você é a diretora da sua escola, você vai lá e assina. Matriculou, acabou. A gente brinca com essa situação, mas é simples assim. Porque ao decidir educar em casa, você está trazendo o seu filho para dentro de casa, ou muitas vezes ele já está dentro de casa e você vai começar a educação domiciliar. Agora, uma coisa extremamente importante nesse processo que eu acabo vendo muitas vezes vocês acabando negligenciando é que não se deve querer começar a educação domiciliar sem pelo menos conhecer o que é educação domiciliar e ter uma estrutura para isso. É extremamente importante. Outra vez eu estava numa roda de conversa sobre educação domiciliar e perguntaram como é lá na tua casa. Eu falei, é uma bagunça. E a gente acaba ironizando isso, porque a casa com crianças é aquele caos organizado, é uma bagunça. É até interessante a gente falar sobre isso. Porque as pessoas pensam que por existir o caos não existe organização, que por existir o caos não existe um currículo a ser seguido. Quando a gente está falando de crianças, é normal que elas brinquem, que elas tenham o brinquedo jogado, e aí você vai ensinar a organizar isso. Agora, a gente não pode deixar que isso seja a regra. Ela é a exceção. E eu preciso ter um currículo base, eu preciso ter uma linha mestra, eu preciso ter um caminho. Então, por mais que a gente considere os primeiros anos da criança ali até os 5 anos como educação informal, muitas vezes, sem a necessidade de fato sentar à mesa, eu preciso ter uma linha mestra, eu preciso ter um currículo. Porque quando começa os anos formais, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série e assim por diante, eu fico perdida. Nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre as mamães que não se prepararam ali dos 0 aos 5 anos. Elas ficam perdidas. Então, outro dia uma mãe me perguntou, mas Emerson, como que eu sei se a família ela vai dar conta, ela vai de fato conseguir educar em casa? Eu falei assim, isso é muito simples da gente perceber. Por mais que exista a educação informal, e muitas vezes a mamãe não está sentando à mesa para dar, ou um quadro branco dando aula, a gente consegue perceber se aquela família de fato vai fazer com que a educação domiciliar aconteça quando a gente vê a dedicação dos pais no estudo. Quando nós temos pais que se dedicam, pais que estudam diariamente, se preparam para educar em casa, por mais que exista, entre aspas, esse caos, essa educação não tão formal nos primeiros anos, eles vão fazer a educação domiciliar devagarinho entrar nos trilhos. É importante isso. É importante que a gente veja e saiba para onde a gente está indo. Então, quando você fala assim, Emerson, eu quero matricular meu filho na educação domiciliar, lembre-se, você precisa saber qual é o caminho que você quer seguir. Eu quero educar em casa, eu serei a escola dos meus filhos, eu serei o tutor, eu que vou orientar meus filhos. Para isso, eu preciso estar capacitado. Eu preciso ter uma formação, não necessariamente uma formação acadêmica, mas eu preciso constantemente estar lendo, estudando, me preparando, conversando com pessoas mais experientes para que essa educação de fato aconteça para a glória de Deus e você de fato eduque seu filho. Ele tenha conhecimento de fato do que ele precisa aprender. Porque senão vira bagunça. Vira bagunça. Então, quero educar em casa? Quero matricular o meu filho na minha escola? A escola Emerson Almeida, a escola Educalar, está aqui no meu lar, eu estou educando? Tenha isso em mente. Você está trazendo para casa. Não existe a necessidade de um documento, porque não existe, neste momento, uma legislação no Brasil dizendo assim, ó, tem que matricular lá na escola B
e aí você vai pegar um termo e vai vir para casa e vai educar em casa, como acontece, por exemplo, em Portugal. Não existe isso ainda. Talvez exista num futuro, talvez exista, mas nesse momento não tem nada. Então você precisa ter essa consciência, essa autoconsciência de como funciona o processo. Você consegue entender? É extremamente importante isso. Muitas vezes a mamãe chega para mim e fala assim: Emerson, tirei da escola. Tirei da escola, beleza. Falei: mamãe, tem currículo? Não tenho. Tem planejamento? Não tenho. Então o que vocês estão fazendo na prática? Filho, vamos a alto mar. Chega lá no meio do mar, olha para o lado, não tem nada e fala: filho, joga ele no mar, fala: aprende a nadar. Muitas vezes vocês pulam juntos. Então assim, vamos cair no mar aqui. Alguém sabe nadar? Ninguém sabe nadar e pula. Então vocês decidem pela educação domiciliar, não tem planejamento nenhum, não sabem qual currículo vão usar. E vocês sabem, aqui na Educalar, a gente vende o material do Mackenzie para os membros da nossa comunidade, mas muitas vezes a família não sabe nem o que vai usar, não sabe, e aí decide pular no mar. Imaginem isso se fosse uma escola. Aí vocês vão lá, tiram o filho da escola A e falam na escola B, chegam lá na escola B e olha, eu gostaria de matricular meu filho aqui na escola B. Queria saber qual é o material que vocês usam. Daí a diretora fala assim: aqui não tem material. Ah, como que é a avaliação aqui? Aqui não tem avaliação. Tá, meu filho vai sentar onde? Não tem cadeira. Ah, mas tem lanche aqui? Não. Ah, como que funciona? Não sei. É exatamente isso que muitas famílias fazem. Exatamente isso. Simplesmente decidem e não se organizam em nada. E muitas vezes tomam uma decisão, mas não tem preparação psicológica, não tem preparação de estudo, não tem organização financeira. Chega, eu vou ter que comprar material. Meu, como é caro. Eu tenho que comprar um livro para ler. Eu não consigo comprar. Então, o que eu posso sugerir para vocês? Organizem-se, se preparem, porque a educação domiciliar exige responsabilidade. Não basta simplesmente dizer: eu quero matricular meu filho na educação domiciliar, eu quero matricular o meu filho aí na Educalar. Primeiro, a Educalar é uma empresa focada nos pais, na formação dos pais. O nosso objetivo é auxiliar os pais. Mas Emerson, vocês têm material para as crianças. Mas Emerson, tem lá um monte de material que eu vejo vocês postando para as crianças. Sim, material como benefício. Mas, apesar de produzirmos materiais para que os pais usem com as crianças, o nosso foco está nos pais, na formação dos pais, na capacitação dos pais, na preparação dos pais para que eles, de fato, aprendam a educar em casa. Porém, por mais que a Educalar se esforce, depende de você sentar o bumbum na cadeira e falar: eu vou estudar, eu vou aprender, eu quero entender isso. Compreende? Então, quando você pensa: como eu faço para matricular meu filho na educação domiciliar? Lembrem-se, eu sou a escola. O que de fato você quer oferecer para o seu filho? Você quer ser como a escola que eu acabei de citar? Não tem nada. Aqui não tem nada. Traz o filho aqui, a gente deixa aqui na frente da TV o dia inteiro. Não, eu imagino que não. Então você precisa dessa organização. Quer educar em casa? Pergunte-se: qual é o currículo que eu vou usar? Como eu vou fazer o planejamento? Eu sei planejar? Eu consigo planejar aqui meu cardápio da semana? Muitas vezes a gente não consegue planejar nem a viagem daqui até a esquina. E a gente quer planejar o material. Então eu preciso aprender. Não é um problema dizer que eu não sei. É um problema eu não querer aprender. Você ia fazer uma avaliação? Como que eu avalio? Então tudo isso é necessário. São alguns meses, anos talvez de estudo para algumas pessoas para aprender isso. Por isso é importante estar caminhando com pessoas que saibam de fato o que estão fazendo. Tá bom? É com isso que eu gostaria de convidá-los a fazer parte da comunidade Educalar. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E para que você saiba educar em casa, que você aprenda de fato com quem tem feito isso há muitos anos. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. E quando você decidir de fato educar os seus filhos em casa, saiba para onde de fato você está levando os seus filhos. Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um legado da graça divina.